Ok. Muito bem. Legal. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Muito bem. Estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Muito bem, gente. A ideia, então, aqui é a gente fazer um curso de férias, né, sobre introdução à neurociência, ou às neurociências. Eu tendo a preferir falar as coisas, no caso da neurociência, no plural, porque é tão plural o coletivo de pessoas que trabalha com neurociências que é praticamente impossível a gente tratar no singular e ter um sentido, né? Normalmente, quando a gente estuda história das ciências, né, de qualquer uma, a gente vê uma narrativa assim, histórica muito bem organizada, né? Você parar e olhar para a história da psicologia, a tendência é você começar ali falando um pouco sobre evolução das ideias sobre subjetividade, sobre a mente, né? Todo mundo já deve ter visto, para quem já teve algum contato assim, né? Uma imagem que é típica dos manuais de neurociência, em que você abre e ele te mostra no capítulo 1, introdução, um crânio, né, com uma fissura ali, normalmente ali na parte superior, né, ou mais frontal, que descreve, em teoria, um procedimento que era feito por povos mais antigos, que preconizava que aquele tipo de incisão permitiria que espíritos maléficos saíssem daquela pessoa e deixassem ela livre de influências malignas, né? A ideia de que, normalmente, né, a introdução da neurociência começa por aí, é tentar naturalizar essa ciência do cérebro como se fosse um tipo de preocupação que a gente sempre teve, como seres humanos organizados em sociedade. O que é uma coisa que, na minha cabeça, é quase que um desserviço à história da ciência de um modo geral. Mas é uma maneira de você contar, né, a história das ciências. Eu acho que, embora a gente não vá falar muito disso aqui, acho que a ideia, quando a gente está falando de um objeto em específico, né, o sistema nervoso, o cérebro, é que a gente possa ter uma visão talvez até antinaturalizada, né? Não naturalizada, do que compõe essa ciência, seus métodos e técnicas, por que ela é tão recente, né? Se o cérebro é uma coisa tão importante para o ser humano, por que as neurociências são uma coisa tão recente e tão hoje na moda, né? Você tem neuro qualquer coisa hoje, quase, né? E, infelizmente, no meio disso, neuromitos, coisas que estão presentes, estão acontecendo socialmente, né? Programação neurolinguística, neurocoach e coisas do tipo, uma série de práticas que elas usam em alguma escala e tomam emprestado ou conceitos, ou técnicas, ou ferramentas, e de todo o modo, o prestígio que as neurociências têm, para o que elas estão se propondo a fazer, certo? Então, sem entrar em discussões sobre o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, eu acho que isso mostra para a gente que a gente está falando de uma coisa que é extremamente importante nos dias de hoje. Mas diferente de várias outras ciências, ela acontece tarde. Ela acontece principalmente, se organiza com esse nome, principalmente a partir de meados do século XX, em especial na segunda metade do século XX, né, onde ela vai encontrar um pico de audiência nos anos 90, em um pronunciamento do presidente americano, o George Bush, pai, né, em que ele inaugura o que se chamava a década do cérebro, que por 10 anos viu uma enxurrada de investimentos nas pesquisas em neurociência,
que levou a grandes avanços tecnológicos em torno das neurociências, da popularização das suas técnicas, tomografia, ressonância magnética e tal, uma crise teórica nas primeiras décadas aí do século XXI e, em alguma escala, uma grande explosão das neurociências nessa últimos 5 anos em especial, talvez a gente pudesse estender para a última década, com uma nova rodada de grandes investimentos da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, a disseminação e popularização de algumas tecnologias das neurociências, como as ferramentas de rastreio visual, né, de eye track, e dos eletroencefalogramas, que hoje, agora não está mais aqui, mas até umas 2 semanas atrás tinha 2 kits aqui que eu estava usando aí para um outro trabalho, mas são tão simples, tão populares quanto uma auréola, assim, na verdade uma coroa daquele estilo grego, sabe, que tem a coroa de louros, assim. Então, tão simples quanto aquilo, a gente consegue dispor um arco de acrílico com eletrodos associados e você leva para virtualmente qualquer lugar conectando a um celular e consegue registrar, cruzando a atividade de movimentos oculares com atividade elétrica encefálica para olhar para pessoas atuando em hospitais, na indústria, na escola e fazer diagnóstico, monitoramento, eventualmente até tratamento de uma série de coisas. Então, isso está acontecendo hoje, está acontecendo agora, não é uma coisa que está em outro planeta, é uma coisa que, rigorosamente, a gente tem gente em todos os lugares fazendo. Né? Tenho contatos na região norte, nordeste, compartilhei com vocês contato de um livro de um colega que está lá no Sudão, né? Inclusive enfrentou a pandemia da Covid-19 na linha de frente lá. Então, além de muitas histórias para contar sobre neurociência, né, no livro que eu compartilhei com vocês, tem muita história para contar de várias outras coisas que ele já enfrentou como cientista na África, né, em um país que recentemente teve um golpe militar. Então, tem muita coisa muito, muito, muito interessante acontecendo em todos os cantos do planeta, de fato. Né? Então, as minhas pretensões aqui são bastante modestas. Né? A ideia é que a gente, sim, veja os conceitos o máximo que a gente puder, veja tudo que for possível da gente discutir e conversar, mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer de vocês, né, especialistas em neurociência. A ideia, acho que acima de tudo, é ter um ponto de partida, ter um ponto de diálogo para tirar dúvidas, e talvez aí, para quem estiver começando, né, nessa jornada, um ponto de vibração, de inspiração. Porque com muitas questões que tem, é a grande área, talvez, da ciência, que a gente vai ter grandes avanços ao longo desses séculos, se nós tivermos os devidos cuidados, não só técnicos, mas éticos e teóricos, né, na formulação dos conceitos e dos trabalhos. Então, é isso que eu tenho para falar de início, né, esse preâmbulo enorme, que é um negócio que realmente eu considero bastante importante. Esse curso de férias, ele foi pensado, então, para ter esses objetivos que eu mencionei. Eu sou, né, eu estou pulando aqui, tá? Aqui. Eu sou o Luiz Henrique, eu sei que algumas pessoas aqui já me conhecem, outros estão chegando aqui por indicações de pessoas que eu conheço, né? Mas para quem ainda não me conhece tanto, ou já não conversa comigo há algum tempo, eu sou psicólogo da Amazônia, né? Eu vim de Belém do Pará, nascido e criado. Boa parte dos meus parentes são da ilha, do interior da ilha do Marajó. Então, eu sou aí da primeira geração, basicamente, da minha família que já nasceu e cresceu na capital. Me formei por lá. Quando eu terminei a graduação, eu decidi seguir algumas oportunidades de mestrado, de pós-graduação fora de lá, e foi aí que eu vim para São Paulo. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do ABC, que, para quem não conhece, fica aqui entre 2 campi, um em Santo André e um em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É um dos jovens
e excelentes polos para quem quer estudar neurociência, na fronteira do uso e aplicação das tecnologias hoje, tá? É um lugar extremamente interessante, diferente de várias instituições, ela não tem departamentos, as salas, os laboratórios são todos coletivos, né? Então se mantém ali uma cultura muito interessante de ciência, que às vezes é diferente do que a gente está acostumado a ver em alguns lugares em que tem o laboratório do professor, da professora fulana, que já está ali há 20, 30 anos, às vezes já é o segundo, terceiro de uma linhagem que está ali trabalhando na mesma linha, né, de farmacologia ou anatomia, dentro de um eixo ali consolidado a alguns laboratórios até 50 anos, 60 anos. A UFABC, ela só tem 16 anos de criação. E o campus aqui, onde funciona o programa, tem só 8. Então, é um lugar extremamente novo, a média de idade dos professores não é nem 40 anos, é um lugar extremamente jovial. É bastante interessante. E de lá eu fiz o meu doutorado no departamento mãe, né, no departamento de psicologia experimental da USP, que mantém tanto o programa de neurociência e comportamento, quanto o programa de psicologia experimental. A minha orientadora lá dava orientações, supervisionava em ambos, no laboratório de psicofarmacologia, mas eu entrei pelo programa de psicologia experimental, né, terminei o doutorado por lá. Durante o doutorado, eu tive a chance de sair, né, do país 2 vezes. Uma vez eu fui para a China, para o Instituto de Neurociências e Academia Chinesa de Ciências em Xangai, em 2019. Fiz trabalhos lá com neuroimagem, ressonância magnética, dedicada à investigação de processos de linguagem em primatas, né, especificamente no caso lá eu trabalhei com saguis, e trabalhei um pouquinho também com formação de conceitos linguísticos em humanos lá, né? Só que aí, ao invés de botar a galera, os humanos, na ressonância, a gente botava eles para num aparelho de eye tracker com monitoramento de EEG, né, do eletroencefalograma. Também tive na Universidade da Califórnia em Los Angeles em 2020, né? Quando estourou a pandemia, eu trabalhava no terceiro subsolo de um prédio lá, que tinham mais de 2.000 funcionários, mas quando fechou a pandemia, trabalhávamos eu e mais 2 pessoas que trabalhavam com animais. O resto da galera, quem conseguiu manter o trabalho à distância manteve, quem estava começando ou terminando experimentos acabou sendo afastado. Então foi uma daquelas experiências de ciência imersiva, ficar sozinho ali no departamento, cuidando de bicho, pombo, caranguejos, o hermit crab, né, e os ratos que a gente tinha no laboratório, né, que foram basicamente meus sujeitos de estudo. Por aí, então, tive algumas outras experiências, fui professor de algumas universidades, né, alguns alunos, alunas estão aqui, ex-alunos, já quase colegas de profissão, então eu sou muito grato também por essas oportunidades, aprendi muito nessa jornada de professor. Desde que eu voltei para o Brasil, eu tenho trabalhado mais ligado à indústria, então eu trabalhei com alguns projetos com a Pearson, né? A Pearson ela agora é o Gref, mantenedora dos testes psicológicos aqui de vários testes psicológicos aqui no Brasil, entre eles as escalas Wechsler de inteligência, né? Além dela ter uma série de produtos aí ligados ao ensino superior, ao ensino básico. Então eu trabalhava com pesquisa educacional para eles, né? Trabalhei por 1 ano, e aí desde então também tenho trabalhado como consultor, né, e desenvolvedor de alguns produtos ligados à neurociência e educação por aqui. Foi aí, basicamente, que eu comecei a ter uma outra, né, outro tipo de experiência dentro desse mercado maluco que a gente vive hoje, e aí eu resolvi abrir, né, já tinha uma empresa aberta, né, um CNPJ há algum tempo, e nesse ano estou, então, mudando, né, ou incorporando as coisas que eu faço, né, uma atuação mais específica, mais estruturada, né, junto com essa empresa que se chama MindMap. Né, a MindMap, né, Brainy Solutions, né, que seria soluções inventivas, por assim dizer, é uma empresa que ela está nascendo para usar justamente neurociência e tecnologias do comportamento
principalmente, né, da cognição, para a gente pensar e reinventar produtos, serviços. Então, recentemente, eu participei de um projeto que era para o uso de algumas tarefas comportamentais para prevenção e previsão de acidentes de trabalho em meio a processos industriais. Então, a ideia é a gente conseguir ter, por alguns parâmetros comportamentais, uma medida que seja capaz de prever e sinalizar para gestores responsáveis como é possível, né, a gente identificar cedo alguns sinais que podem dar um indicativo quando um acidente vai acontecer dentro de uma planta industrial por o que a gente chama de fator humano, né? É uma aplicação de algumas técnicas comportamentais dentro de um eixo que a gente chama de neuroergonomia. É uma área que ela tem crescido recentemente, né? Para quem gosta um pouquinho, o Liverpool, o clube de futebol, né, em inglês, da cidade dos Beatles, né, uma banda que eu acho que muita gente conhece e que eu gosto bastante, eles recentemente, acho que foi no final da Champions, acho que foi, eles estavam usando equipamentos de EEG, e de monitoramento cardíaco também e tal, e de eye tracker associados aos jogadores, né, assim, junto com eles no treino regular, para fazer a avaliação de aspectos relacionados à atenção, antecipação de risco e tomada de decisão, né, como uma medida complementar de treino cognitivo para tentar otimizar o desempenho dos atletas na final da Champions. Então, assim como eles usaram, né, esse tipo de ferramenta aplicada a esse contexto, a ideia básica que a gente tinha aqui era essa, né? Tinha algumas medidas com essas tecnologias de referência, mas o produto em si, ele era um produto, claro, de interferência comportamental, né? Embora a gente fale muito, muito, muito de neurociência, uma parte dela é neurociência comportamental, e boa parte do que a gente faz no manejo cotidiano das pessoas é compreender, claro, como o sistema nervoso funciona, mas intervir sobre comportamento, né? Ele é o fenótipo, por assim dizer, que está sujeito mais diretamente às técnicas que a gente já está acostumado a lançar mão. Então, bom, não sei quanto que eu estou me alongando aqui algumas coisas, isso é basicamente bom, junto a isso eu também estou trabalhando como pesquisador associado do grupo de estudo e pesquisa de neurociência cognitiva e educação matemática, né, da Federal do Rio Grande do Norte. Já tive a chance ali de cooperar com alguns projetos, iniciação científica, mestrado e tudo mais. Estou gostando bastante também da experiência, a educação é uma coisa que eu gosto demais. E, bom, essas são as frentes, aí, algumas das minhas experiências, algumas das frentes que me credenciam, talvez, a vir aqui conversar com vocês hoje. Gosto demais da chance de poder conhecer os meus alunos, então, por isso mesmo, acho que é direito de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Essas experiências aí são algumas das coisas que eu fiz que gosto muito, me empolgo, tem outras também aí que a gente pode ir conversando em alguns outros momentos, mas foi dela que surgiu, então, a ideia de ter a Mind Maps, né, num projeto que está em fase de implementação, tem muita coisa aí que está nascendo, identidade visual, alguns canais, e por isso até peço desculpas para quem ainda pode ter tido aí mais dificuldade de acessar algumas coisas. A gente está se acertando aqui, né, eu estou compondo com uma pequena equipe aqui algumas coisas dessa identidade, do desenvolvimento aí de um site que a gente deve lançar num futuro breve. Então tem muita coisa que está se estruturando, mas assim, acho que é muito importante dar esse primeiro passo, né? Esse curso, ele é um dos primeiros passos importantes, um dos marcos que eu diria para o lançamento disso. Já dentro da MindMap, eu tenho alguns projetos que vão ser lançados, né? Eu até separei aqui algumas coisas para vocês terem ideia. Então, a gente está tendo aqui cursos, claro, que é um dos ramos que está se abrindo com novidade, mas tem algumas coisas de produção de conteúdo, né, que eu já fiz aí de vídeos, infográficos para alguns clientes específicos, né, aqui em São Paulo, a Somos Educação,
que é parte do grupo que tem a Croton também, e a Cogna como parceiros, né, e que opera na Bolsa de Valores de Nova York, e controla aqui o sistema Anglo, né. Ano passado eu tive com eles, dando treinamento de professores, desenvolvendo conteúdo para eles. Também faço consultoria, né, benchmarking e algumas soluções sob medida quando tem alguns clientes que solicitam, mas também tem alguns projetos gratuitos, né. Eu faço um podcast aqui com uma colega que egressa do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, e que hoje mora em Veneza, lá na Itália. O nome do podcast é The Rewiring Lens, né, que seria como reconectando, recalibrando as lentes, né. Ele é em inglês porque a gente faz junto lá e é internacional, então está sendo bem legal. A gente recebeu aí no início do ano um aviso, né, daqueles tipo, do Spotify, de que a gente estava entre os 30 podcasts ali de bem-estar mais acessados ali da região, né, Itália e Europa e tudo mais. Então foi um negócio muito legal, jamais imaginamos que isso ia chegar aí. Eu lancei um podcast que deve ser retomado agora no segundo semestre, muitas coisas para fazer, né, gente? Chama Cronos e Psique, sobre história da psicologia. Tem algumas iniciativas aí de divulgação científica no Medium, no Instagram, que a Mindsmap vai incorporar, além disso eu faço algumas oficinas e cursos também gratuitos para instituições de caridade, ONGs, eventualmente alguns coletivos aqui na capital, que, enfim, ajudam a gente a poder dar um pouco de devolutiva do muito que a gente recebe em meio a essa jornada de formação em instituições públicas, né? Muito bem. Eu queria só fazer esse preâmbulo todo aí para a gente poder conhecer um pouco mais da iniciativa, mas a gente vai entrar no nosso conteúdo básico, tá? Gente, se eu tiver... A hora que vocês quiserem parar e fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Só para dar essa retomada de novo. Mas então, a ideia aqui é que a gente possa, basicamente, ter uma introdução que talvez seja um pouco diferente, talvez contraintuitiva até para quem, principalmente acho, para quem está vindo da psicologia, né? Quando a gente, da minha experiência com neuro, a gente costuma começar os cursos de neuro em psicologia por neuroanatomia, né? Planimetria, organização geral do sistema nervoso, alguns conceitos gerais ali sobre localização, planos anatômicos e tudo mais, até entrar em algumas coisas mais gerais ali, né? Onde é que está o lobo tal, onde é que está tal coisa, onde é que está o tronco encefálico, que estruturas compõem e tudo mais. Mas isso sempre foi uma coisa que me deixou completamente confuso em relação a neuro, né? Porque quando a gente estuda anatomia, é fato que a gente precisa de uma orientação, né? A planimetria é uma forma de você organizar as informações anatômicas, tendo os nossos pontos de referência. O problema é que estudar a anatomia do cérebro é diferente de estudar de outros órgãos. Não porque os outros órgãos não cumpram uma função na cognição, por exemplo, né? Mas porque a nossa maneira de senso comum de entender a anatomia de um modo geral, ela tende a ser extremamente tipificada, né? Se eu falar digestão, a tendência normal é você pensar boca, estômago, intestino, ânus, acabou, né? Você pode ter ali mais detalhamento anatômico, mas você tem um trato digestivo, digestório, que você mais ou menos conhece. Se eu falar respiração, você vai pensar, bom, nariz, garganta, pulmões, e aí, dependendo do seu nível de conhecimento, você pode detalhar isso enormemente, né? Discriminar fossas nasais, estruturas ali específicas, pelo tipo de tegmento, né, o tipo de cobertura de algumas regiões, o tipo de muco, o tipo da estrutura histológica de uma parte que diferencia tal e tal, né, o intestino, você pode separar jejuno e íleo, você pode separar intestino grosso,
né, que a depender de onde está ali, você vai separar coisas, mas de um modo geral você vai pensar digestão, você vai pensar no intestino, o estômago lá, você vai pensar respiração, grandes macro-regiões. Se eu falar para vocês paixão, talvez a primeira reação de vocês nem seja cérebro, né? Talvez para muitos seja coração. Se eu falar ansiedade, também, talvez para muitos, a primeira coisa que vem à cabeça nem seja o cérebro, seja barriga, né? Aquela reação que vem daqui, que dá um certo frio na barriga. A nossa experiência em primeira mão, a nossa experiência imediata relacionada àquilo que a gente fala sobre comportamento, cognição, mente, subjetividade, o que quer que seja, de onde a gente está, como a gente está nomeando, ela nem sempre se traduz imediatamente ao cérebro. E mesmo que a gente fale, bom, cérebro é o que produz tal coisa, pensamento, consciência, escolha, emoções, ainda assim, o cérebro ele é extremamente mais complexo do que isso, né? E veja, eu não tô tentando fugir da questão de algumas questões teóricas que são importantes, que é, o cérebro causa alguma coisa disso aí? Não quero fugir, mas eu quero que a gente possa, para olhar para a anatomia do sistema nervoso, a gente possa ter um entendimento um pouco mais detalhado de onde ele vem, que eu acho que para nós vai ser importante. Até para a gente começar a ir formulando perguntas melhores sobre neurociência e sobre o sistema nervoso, tá? Essa aula de bases evolutivas, ela é basicamente para isso, né? Bases evolutivas, basicamente para isso. Terrível, né, essa repetição. Mas ela serve basicamente para a gente poder ter algumas orientações a respeito da história natural do sistema nervoso, tá? Então, os objetivos dela envolvem a gente se conhecer a história natural do sistema nervoso, reconhecer os fundamentos da neuroanatomia comparativa e alguns dos limites teóricos e o potencial que esse método comparativo oferece quando ele é aplicado às neurociências, tá bom? Muito bem. Vou passar esse aqui. Isso aqui, gente, é uma representação de um cladograma, né, uma organização filogenética de como os sistemas nervosos de diversos taxa, né, de diversos grupos animais, nesse caso aí, cordados, né, aqui principalmente mamíferos, né, isso, como eles se distribuem em termos de relações evolutivas, né? Então, cada ponto aqui, quanto mais para trás, mais antigo, e todos aqueles que compartilham um ramo comum, eles estão mais diretamente relacionados, tá bom? Então, dentro desse mundo de coisas aqui, a gente tem alguns que para nós são particularmente importantes, né? A gente tem aqui, por exemplo, ratos, coelhos, tá? A gente tem aqui o encéfalo de um elefante, marsupiais, cérebros aqui de gatos, cães, zebras, tá bom? Humanos, aqui, o nosso, né? Então, aqui, golfinhos, lhamas peruanas aí, a gente tem uma série de encéfalos distintos aqui representados. E de cara, a gente já poderia começar a olhar para algumas coisas. Bom, primeiro, todos eles aqui têm um tipo de organização, né? A gente tem algum tipo de organização mais alongada, por assim dizer, né? Algumas estruturas que elas são aqui visualmente bastante comuns entre si. Olha aqui, cerebelo, 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 cerebelo. Então, existe como se tivesse algumas características que atravessam os taxa.
né, que se aproximam cada um deles, mesmo alguns que já são bastante distintos em termos de origem evolutiva. Então, todo esse ramo aqui está relacionado e separado há 105 milhões de anos, basicamente, desses, que inclui o do elefante, por exemplo, né? Quanto mais aqui para baixo, mais antigo, tá? Como eu falei, mas também algumas coisas que são distintivas. Se eu ampliasse aqui, para a gente ver um pouco mais detalhes alguns, a gente ia ver que alguns encéfalos, como o do rato, do coelho, aqui o do tatu, tá? Eles são mais lisos do que outros encéfalos, como o do golfinho, o dos humanos e o dos elefantes. Então veja, apesar de ter mais proximidade, né, filogenética com os humanos, o rato tem um encéfalo bastante mais liso do que o do humano, e se eu fosse olhar apenas para essa característica de formação dessas estrias, né, desses giros, o do humano deveria estar mais próximo aqui do elefante, né? Por que não está? Porque tem outras características da origem, da funcionalidade do encéfalo, e até de características que são histológicas, né, características da formação do tecido nervoso, que deixam esses caras mais próximos entre eles, apesar da macroanatomia, né, colocar esses dois aqui talvez como mais próximos visualmente, né. O critério para essa organização, ele é muito menos intuitivo, digamos assim, do que possa parecer a priori, tá bom? Mas para nós, esse vai ser o exercício, né? Identificar relações de proximidade e relações de diferença, ok? Evolução é aquilo que une tudo que é vivo, né? E essa é a razão da gente tentar tocar em alguns desses assuntos aqui. Existem algumas relações entre cérebros de vertebrados, mamíferos, primatas, hominídeos e, por fim, né, do cérebro humano propriamente dito, que elas ajudam a gente a entender quem nós somos, tá? Para isso, acho que a primeira pergunta que a gente poderia se fazer é: todo o sistema biológico se tem uma história. Qual que é a história natural do sistema nervoso? Essa história natural do sistema nervoso, ela vai falar muito sobre por que ele tem a estrutura complexa que ele tem e por que que ele se organiza como se organiza. Tá ok? Muito bem. Então, é, a evolução é um conceito que é anterior, bastante anterior até, ao conceito darwiniano de evolução. Mas o conceito darwiniano, ele é a base da noção moderna de evolução, certo? E por isso que vale a pena a gente dar uma revisada nele. Para o Darwin, como para outros pensadores evolutivos, né, da época dele, a evolução era um processo biológico orientado por uma característica, que era a seleção natural. A evolução fala da mudança das espécies ao longo do tempo. A seleção natural seria o mecanismo pelo qual essa mudança nas espécies é possível. Então, num exemplo clássico, que é aquele das girafinhas, se a gente tem duas girafas com pescoços de tamanho diferente, em um ambiente em que não tem muitas gramíneas, né, muitas gramas, muitas plantas disponíveis à altura aqui do chão para serem comidas, quanto mais comprido o pescoço da girafa, mais facilmente ela consegue acessar comida na forma da ingesta de folhas que estão suspensas pelos troncos das plantas, certo? Então, as girafas que tiverem o pescoço mais comprido tendem a comer mais e melhor em relação àquelas que têm o pescoço mais curto. Logo, a gente chega a um cenário em que a girafinha com o pescoço mais longo prevalece sobre aquela do pescocinho mais curto, né? Ela consegue sobreviver por mais tempo e, com isso, muitas vezes, passar adiante as características que ela tem.
né? Ela consegue ter um efeito diferencial. Esse efeito diferencial permite que ela reproduza, e reproduzindo, os filhos dela, os descendentes dela, nascem em alguma escala com parte dessas características, tá? Muito bem. Até aqui tudo bem? Básico? Tranquilo? Muito bem. Qualquer coisa, podem fazer perguntas, tá? Certo. Esse princípio de seleção natural, ele tende a fazer a gente, então, vislumbrar que as espécies mudam. Só que, diferente do que a gente imagina, essa mudança, ela não tem uma sequência, como essa aqui, que tende para algum lugar. Tende para um aprimoramento, por exemplo, certo? Ou tende para uma certa linearidade, em que todos aqueles tipos, sejam espécies, sejam classes, sejam famílias de seres vivos, não quer dizer que todos esses tipos vão continuar prevalecendo, até chegar a uma versão sua mais aprimorada. O que existe, na verdade, é uma árvore da vida que, se em algum lugar estivemos todos unidos por um ancestral comum, o percurso de variação sobre variação foi fazendo a gente ficar cada vez mais diferente, ao ponto que alguns ramos dessa árvore cessaram de existir ao longo da história, e todos os ramos que estão aqui hoje têm sim uma conexão com aquela origem lá atrás, mas eles não são versões superiores a priori do que qualquer outra versão para trás, tá? Não são superiores, não são inferiores. Eles estão aqui presentes por um conjunto de circunstâncias históricas. Mas mudanças abruptas, inclusive com retomada de outras questões ambientais que existiram anteriormente, podem fazer com que as espécies de hoje desapareçam e outras espécies surjam em relação a esse novo ambiente, que com certeza serão diferentes daquelas que já existiram, tá? Muito bem. Essa representação da árvore da vida, ela é bastante antiga, mas ela ilustra um tanto dessa diversidade da vida. Em especial quando a gente olha para esse ramo aqui, o ramo dos animais, que em meio às mudanças do ambiente, inventou uma coisa que em alguma escala, que talvez a gente nem tenha a dimensão exata de quanto, facilita e media a adaptação dessas espécies animais à variação ambiental, certo? O sistema nervoso, ele tem, antes de tudo, uma função evolutiva de coordenar atividades fisiológicas dos diferentes sistemas vivos. E é em meio a essa coordenação que a gente vai ver se organizar se organizar e se especializar o sistema nervoso em funções que a gente chama de cognitivas, tá? Mas ele nasce como um tipo de sistema biológico capaz de modular e coordenar as atividades dos outros sistemas biológicos. Esse é um ponto muito importante. E as soluções que ele vai ajudar o organismo a ter, a obter, são aquelas que a gente hoje conhece, inclusive, como alguns dos nossos processos neurovegetativos, né, de autopreservação, automanutenção, homeostase, e nos seus fundamentos, nos seus rudimentos, as bases cognitivas. Mas não só, né? Hoje existe uma discussão razoável a respeito de como alguns organismos unicelulares são capazes de aprender segundo paradigmas pavlovianos, né? Do reflexo condicionado lá, que eu imagino que todos ou a maioria aqui já ouviram falar em algum momento na vida. Logo, embora exista uma certa discussão se, né, paramécios fazem ou não condicionamento dessa ordem, mas se a gente aceitar que eles fazem, é óbvio que
A vida inventou o condicionamento e, portanto, os princípios básicos da aprendizagem, né, aprendizagem associativa, antes do sistema nervoso. Mas, com certeza, o sistema nervoso, ele torna esses fundamentos bastante mais refinados, tá? Ao ponto da gente usar, pelas mesmas vias pavlovianas, meios, formas de conceitualizar, formar categorias e performar com comportamento simbólico. Então, a gente faz coisas extremamente complexas hoje, à luz de processos comportamentais básicos, que são tão antigos quanto o sistema nervoso e talvez até mais antigos do que ele. Ok? Muito bem. Nessa história da vida, então, embora a gente tenda a falar ouvir pelo menos, né, sobre evolução como algo que acontece dentro de uma ideia de escala natural, em que a gente vai do mais simples para o mais complexo, e nós somos o ápice da complexidade, nós humanos, na prática, a nossa teoria moderna, né, sobre essa organização dos processos evolutivos vai tratar todos os contemporâneos como igualmente complexos a priori, tá bom? Nós somos mais um ramo, então, de um conjunto aqui, de um braço da árvore da vida, onde todos os animais estão dispostos, tá bom? Muito bem. Quando a gente está falando da vida, né, como eu mencionei, tudo precisa passar pela evolução. Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução, ok? E é por isso que a gente vai fazer um pouquinho desse percurso da história da vida animal, para entender um pouco de como nós nos constituímos, né? Um dos primeiros grupos animais que a gente tem, e que presentes até hoje, inclusive, dos mais antigos e que a gente tem presente até hoje, né, são o grupo das anêmonas, né, dos poríferos, esponjas e tudo mais, em que a gente tem o surgimento, depois dos poríferos, na verdade, nos coelenterados, o surgimento das redes neurais naturais. Então, os animais inventam, até onde a gente sabe, as redes neurais. Essas mesmo que a gente usa para fazer teclados inteligentes no nosso celular, né? Só que aqui, nas nossas tecnologias humanas, a gente tem redes neurais artificiais, certo? Com outro substrato, né? Não é o sistema nervoso, são redes de conexão informatizadas, né, em circuitos e tudo mais. Aqui a gente tem redes neurais naturais, células vivas que se conectam umas às outras e que compartilham informação de modo a coordenar a atividade de um organismo vivo. Ok? Muito bem. Então, embora tenha surgido nos coelenterados essa organização, né, nos poríferos que eu mencionei, existiam células, mas elas não trabalhavam exatamente em rede. É aqui que a gente vai ver, de fato, uma organização em rede, né, de células especializadas na comunicação entre si e na regulação de atividades de contração e relaxamento, por exemplo, né, de movimento desses organismos coelenterados. Aqui a gente tem uma rede sem um núcleo organizado. Então, nesses organismos coelenterados, você não vai ter um ponto de referência como nós temos com um cérebro, ok? Existe uma rede distribuída dentro do corpo desse animal que ajuda na coordenação, mas ela não tem um ponto, um centro de coordenação de suas atividades. Então, em cada lugar, a informação é captada, coletada, processada e executada, certo? E o que a gente vai ter com os primeiros vermes, né, plateumintos principalmente, e a formação dos primeiros cerebroides, né, ou clusters, agrupamentos de células neurais, é que toda a informação que vai ser captada por essas células nervosas, ela agora vai ser processada e entendida, por assim dizer, a partir de alguns centros de referência. Esses centros, eles permitem que esses organismos tenham reações muito mais adaptadas ou
adaptáveis às mudanças ambientais, porque elas vão ser o primeiro passo para o que a gente chama de inibição, tá? Ou controle inibitório. Esse controle inibitório é o que permite que a gente, frente a um estímulo que geraria uma reação automática, a gente possa tomar um certo tempo para entender a função de um certo evento ambiental e inibir a resposta automática para gerar uma segunda resposta. Uma segunda resposta que pode estar sob controle de situações, de circunstâncias, de contingências ambientais de mais longo prazo, ou de relações arbitrárias dentro do ambiente. Então, esse tipo de controle que começa a surgir, né, com esses cerebroides em planárias, né, ele é o fundamento anatômico que permite que os animais reajam ao ambiente não de um jeito reflexo e automático, mas de um jeito que permite um controle, para quem está um pouco mais familiarizado com a linguagem, um pouco mais operante, né, um pouco mais sujeito às consequências do que o animal faz. Certo? Alguma dúvida até aqui? Sim, não? Muito bem. Gente, como eu estou com o slide aberto aqui, eu não estou olhando imediatamente os chats, tá? Por isso que eu estou falando e pedindo, caso vocês tenham dúvida, para falar. Muito bem. Agora eu vi. Faltam 5 minutos para as 8 e eu tinha agendado esse momento até as 8, pensando no intervalo. Tudo bem se a gente for até ali, digamos, 8h10, para poder avançar um pouquinho mais nessa parte de história evolutiva? Sem problema por mim. Acho que tranquilo por mim também. Beleza, muito bem. Qualquer coisa vão falando aí. Muito bem. É claro que os cerebroides, eles são apenas um passo bastante simples na organização que a gente consegue vislumbrar hoje do sistema nervoso em invertebrados, por exemplo, tá? Mas ele garante um tipo de controle muito refinado para os organismos vivos. Tanto que em alguns taxa adiante, né, com o surgimento de insetos e artrópodes de um modo geral, essa organização, essa encefalização do sistema nervoso, né, que é esse processo de concentração de células e, portanto, de funções regulatórias e coordenadoras dentro desses centros especializados, a gente vai ver o surgimento de uma série de outras funções, para além dessas funções de reconhecimento sensorial e execução motora que o sistema nervoso sempre teve, tá? Em artrópodes, por exemplo, a gente vai ter um salto evolutivo bastante importante desse controle motor, ao ponto deles poderem desenvolver grupos de patas, né, cujo padrão de coordenação motora, né, e de variação dos padrões motores é extremamente mais sofisticado, né? Imagina a dificuldade de um sistema nervoso de uma centopeia, em que esse sistema nervoso pode precisar coordenar centenas de unidades de perninhas distribuídas de um lado e de outro, né? Você tem agora uma organização mais lateralizada, e aí todas essas células funcionando com um controle de posição, força e velocidade extremamente sofisticado e específico para permitir movimentação em terra ou na água, né? Dependendo do tipo de inseto ou de artrópode que você está falando, pelo ar, inclusive, né? Movimentações agora que se diversificam entre essa parte mais motora específica e a sucção de outros animais, né, como animais ali como mosquitos, né, e até outros padrões de movimentação
como movimentos de abelhas, né, que conseguem diferenciar entre rituais de corte, rituais de comunicação com a colmeia, para aviso sobre predadores, sobre fontes de alimento. Então, você vai ter agora padrões de movimentação que não acontecem apenas em relação ao próprio corpo, mas em relação a um espaço 3D, onde uma abelhinha vai descrever um padrão, uma trajetória, né? Razoavelmente estável, por um lado, né, um programa motor, mas também razoavelmente flexível. Ela consegue ajustar o padrão de movimentação a depender da distância e das características do ambiente onde ela, por exemplo, encontrou comida, de modo a comunicar ao grupo onde está a comida e as características do terreno onde ela está, ok? Então, é um tipo de sistema nervoso já muito mais sofisticado, ok? E que, veja, apesar de toda essa sofisticação, a gente já tem há alguns anos, né, dentro do meu próprio rastreio pessoal dessas tecnologias, há pelo menos aí 10 anos, ferramentas como essa que a gente está vendo aqui, em que um chip ele é integrado a uma placa de eletrodos que se comunica diretamente com esses centros do sistema nervoso de uma barata e permite que pesquisadores façam, por controle remoto, controle motor dessa barata. Eles conseguem usar uma barata como um drone a partir desse chip, dessa cadeia de eletrodos aqui, né? Essa cadeia de eletrodos aqui, esse tipo de eletrodo, ele não é nada demais a priori. A gente consegue, qualquer laboratório de eletrofisiologia tem placas desse tipo aqui para fazer o registro do sinal do sistema nervoso para um computador e a gente poder interpretar aquilo como um sinal elétrico na forma de um EEG, um eletroencefalograma, um eletrocorticograma, quando o eletrodo é posicionado diretamente sobre as camadas de proteção do sistema nervoso, como a dura mater ou a aracnoide, né? Ou mesmo um LFP, né? Um eletrodo de captação do potencial de campo local, LFP, que permite que você coloque o eletrodo para captar em específico o disparo de uma população de neurônios dentro do sistema nervoso. Então, imagina que você fura o sistema nervoso e coloca em uma região específica, com uma profundidade, uma orientação ali neuroanatômica, aquele eletrodo, e você vai captar o sinal daquela pequena população, que pode ser uma população de 5, 7, 20 neurônios disparando, certo? Eles podem estar mais ou menos síncronos, mas eles são aquela população ali que você vai registrar, ok? Então perceba, embora a gente esteja falando agora de um sistema nervoso bem mais sofisticado, nós já temos tecnologia que permite interferir em tal grau sobre o sistema nervoso de um modo geral, que a gente consegue dirigir essa barata drone, tá? Tem um outro trabalho também, que eu acho que é da Frontiers, da Frontiers ou é da PLOS? Acho que é da Frontiers in Neuroscience, né, uma revista internacional especializada em neurociência, que também fez um trabalho parecido, mas com minhocas, né, anelídeos, portanto. Então, veja, a gente já tem aí alguns drones animais, né, cujo potencial pode ser bastante interessante. Imagina aqui uma minhoca, né, ou eventualmente aí uma abelha, podem oferecer informações importantes para a gente em termos de composição de solo, características de fauna, flora, e talvez até atmosféricas em uma lavoura. Então, vê que a gente pode pensar aí N formas de explorar esse tipo de tecnologia que permite que a gente controle indivíduos, né, para interferir sobre uma grande lavoura, né, monocultora de etanol, como tem várias aqui de cana-de-açúcar aqui em São Paulo, né, para produção de etanol e tudo mais. Tem uma série de coisas que talvez a gente possa ver no futuro de aplicações dessa tecnologia neurocientífica que se fundamentam sobre conhecimentos, né, da neurociência, da neurobiologia comparativa, como a gente está discutindo aqui, tá bom?
Muito bem. Claro, a gente ainda está falando de uma organização bastante diferente do nosso, né, em alguns aspectos. Então, quando a gente fala de insetos, né, por exemplo, a gente tem órgãos sensoriais que nós não temos, né, como antenas, mas a gente já também vê uma distribuição do sistema nervoso, né, com uma distribuição axial do sistema nervoso que já nos é muito parecida. É muito parecida entre o que eles têm e o que nós temos. Com uma diferença importante, que é, de um modo geral, a gente está falando de organismos, né, que eles estão com o ventre debruçado sobre o chão. Mesmo os que voam, ao pousar, o ventre está apoiado sobre o chão. Então, a maior parte da informação sensorial que um inseto vai ter na vida vem de regiões próximas ao ventre. E talvez até por isso mesmo a organização do sistema nervoso deles vai ser ventral, ao invés da nossa organização dorsal, ok? A gente está começando a falar, então, de um tipo de variação topográfica, né, na forma com que se organiza e distribui o sistema nervoso, associada a uma história evolutiva. A gente vem de um grupo, de um taxa, cuja evolução acabou se organizando de modo que os centros de controle se distribuíram mais nas regiões dorsais, nas costas. E os insetos, vindo de uma outra tradição, né, de uma outra história natural, em que essa organização se deu centrada em uma organização ventral, ok? Muito bem. A partir disso, a gente tem um trabalho muito marcante, né, para a história das neurociências, que é o trabalho do professor Eric Kandel. Talvez você já tenha ouvido falar dele a partir desse livro aqui, né, Princípios de Neurociência, acho que essa é a tradução em português, né? Inclusive, acho que ainda é essa edição que a gente tem disponível em português, aqui a quinta edição. E aqui a gente tem uma fotinho dele, já de alguns anos, acho que isso aqui já tem, essa foto, acho que já tem quase 15 anos. Ele está segurando na mão uma aplísia, tá, que é um molusco, isso, se eu não estou enganado. A aplísia, ela tem uma característica muito interessante, né? A aplísia, ela tem um meganeurônio, um neurônio cujo tamanho é visível a olho nu. Ele é tão grande em largura e comprimento que você consegue, ao fazer uma incisão na aplísia, né, ao abrir dorsalmente a aplísia, você consegue ver o neurônio, o que facilita bastante para a gente acoplar eletrodos e observar o comportamento eletroquímico desse neurônio. E foi observando esse comportamento que o Eric Kandel conseguiu descrever o potencial de ação, que descreve a forma como um neurônio dispara quando ele está se comunicando com o outro, né? E alguns fenômenos que são característicos desse potencial de ação, de modo a ser uma das bases da aprendizagem associativa. Algumas alterações elétricas que são características do processo de aprendizagem. Então, ele conseguiu descrever a forma básica com que um neurônio se comporta quando ele dispara e se comunica com o outro, e algumas alterações fundamentais de como um neurônio pode ajustar o seu padrão de disparo quando ele está hipersensível ou hipossensível aos sinais do ambiente. E, a partir do que a gente teoriza sobre isso, identificar as bases de como o organismo, a fisiologia muda quando a gente está aprendendo, tá? E por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano 2000, tá? É um trabalho extremamente importante para a história da ciência, em especial das neurociências, tá ok? Muito bem.
Então, de um modo geral, né, como a gente não está num curso específico de neurobiologia comparativa, a gente vai ter alguns pontos aí de bastante interesse para nós, como a gente falou. Então, a organização do sistema nervoso, ela é de um modo geral, né? Conforme as redes neurais foram se desenvolvendo, exceto os equinodermatos, né, a estrela do mar e os seus parentes ali, e os mais antigos lá, os poríferos e selenterados, para quase todos os outros organismos animais você vai ter uma disposição longitudinal do sistema nervoso, né, que vai das regiões encefálicas, né, o que seria a cabeça de cada animal, até a sua respectiva cauda. Então isso vai desde os vermes chatos, alongados, os anelídeos, como a minhoca, artrópodes, como os insetos, né, e até moluscos, que alguém já deve ter ouvido falar, né, que tem um sistema nervoso bastante desenvolvido e uma cognição também bastante desenvolvida, né. Todos, então, mesmo em invertebrados, os invertebrados mais recentes, exceto os equinodermos, tem uma organização geral do sistema nervoso longitudinal, né, cefalopodálica, né, o céfalo caudal, e lateralizada. Ele vai ter é possível definir aqui um eixo imaginário no centro de cada um dos corpos desses animais, e ele vai ser uma simetria bilateral. De um modo geral, tudo que tem de um lado, o lado direito, vai ter do outro lado, o lado esquerdo, tá? E vice-versa. De um modo geral, essa é a organização. Por isso que quando a gente vai falar no sistema nervoso humano, é importante a gente identificar do que a gente está falando. A estrutura, ela pode estar mais ao centro ou mais na periferia, e aí ela pode ser mais medial ou mais lateral, certo? E ela pode estar mais próxima aos centros do sistema nervoso, que vão estar sempre, né? Exceto os equinodermatas e os quinidários. Vai estar sempre ali na cabeça, então elas vão ser cada vez mais encefálicas ou cada vez mais caudais, certo? Tudo bem até aqui? Falamos de um monte de coisa para no final só saber que duas coisas muito básicas, né? Medial, lateral, encefálico e caudal, tá? São pontos de referência anatômicas que elas não são tão arbitrárias quanto às vezes elas parecem. Elas têm uma razão de ser, uma origem evolutiva, ok? Muito bem. Okay. Muito bem. Entre cordados, diversas modificações do sistema nervoso tornam sua anatomia diversa. Mas qual a relação do sistema nervoso, em cordados, e a evolução do comportamento complexo? Esse é um ponto que vai ser paradigmático para a gente poder criticar as neurociências, tá? Muito bem. Vertebrados têm uma organização, um Bauplan, tá? É uma expressão em alemão para dizer que existe um plano geral do sistema nervoso, tá bom? A imagem aqui, ela tá toda invertida, tá? Mas essa organização, ela vai da cauda para o encéfalo, tá bom? Então aqui é mais na cauda, aqui é mais o encéfalo. Deu algum giro na hora que eu exportei esse PDF, ficou meio confuso. E apesar das diferenças anatômicas, de um modo geral, você sempre vai conseguir diferenciar, não importa a espécie vertebrada, essa organização aqui, tá? Que ela vai daquilo que seria o equivalente à medula vertebral, regiões de tronco encefálico, regiões de mesencéfalo, tá? Diencéfalo e telencéfalo, por assim dizer, tá bom? Cada vez mais próximos do que aqui em vermelho vai ser lá nos humanos o córtex cerebral, ok? Muito bem. Então, como eu falei, esse é um Bauplan, isso é um grande plano, um projeto básico, por assim dizer, de todos os vertebrados. Então, eu posso estar falando de um pássaro, de um réptil, de um anfíbio, tá? De uma lampreia,
de um tubarão, de um peixe qualquer ou de um mamífero, você sempre vai ter mais ou menos essa distribuição. Então aqui a gente tem algumas das estruturas equivalentes neles, tá bom? Então, por exemplo, bulbo olfatório, aqui, em verde o cerebelo, tá bom? Medula espinhal aqui, tá? Em cada um deles você consegue achar o equivalente daquela região entre todos eles. Isso não quer dizer que todas essas regiões vão cumprir em cada um desses animais a mesma função, tá? Em especial, não quer dizer que o fato deles terem essas mesmas estruturas faz com que, elas sirvam para a mesma coisa apenas, 2, que ter uma dessas coisas mais desenvolvida faz daquele cara mais eficiente, necessariamente, naquela função, ok? Bulbo olfatório, por exemplo, ele pode cumprir mais de uma função. Cerebelo, ele pode cumprir mais de uma função. Então, o fato do cerebelo cumprir uma função motora importante, não quer dizer que porque uma espécie tem o cerebelo bem desenvolvido, ele vai fazer só controle motor, tá? Esse é um ponto. Em uma certa espécie, uma certa região dessas aqui, por exemplo, pode cumprir outras funções que em uma espécie mais antiga ou até em uma espécie mais nova, ela não faz. E aí é a graça de quem se interessa por neurociência comparativa, né? Neurociência evolutiva e do desenvolvimento. Porque parte do mistério da ciência vai ser justamente descobrir o que define essas áreas como diferentes e o que elas de fato compartilham para além desses critérios que são estruturais ou fisiológicos, ok? Muito bem. Quando a gente olha lá para mamíferos, a gente tem algumas estruturas que são específicas dos mamíferos. Então, o fato de ter um isocórtex com 6 camadas, e uma estrutura cortical, de um modo geral, vai ser um dos distintivos no mamífero. Então, a gente vai ver esse isocórtex tanto no hipocampo, quanto nas estruturas do telencéfalo, né, do córtex propriamente dito. E isso vai diferenciá-los de outras espécies, né? E todos os mamíferos de um modo geral, né? A gente entende que até certo ponto essa organização estratificada do córtex, do isocórtex em especial, dos mamíferos, está muito associada à capacidade elevada de cognição que eles têm, ao ponto de serem capazes, a maioria deles, de performar com formação de conceitos, por exemplo, categorias, atribuições de causalidade e comportamento simbólico, para alguns, inclusive, tá? Então, quando a gente vai para a cognição de um elefante, a gente tem, por um lado, um encéfalo extremamente desenvolvido, uma área cortical extremamente vasta, ao ponto dela ter uma grande quantidade desses giros encefálicos que aumentam a área disponível para o processamento de informação, certo? E, com isso, em paralelo a isso, a gente tem um tipo de animal que tem comportamentos de grupo extremamente complexos, como, por exemplo, luto, né? Tem registros de comportamento de luto em elefantes. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar de elefantes que pintam, por exemplo, né? E conseguem tanto pintar o ambiente, quanto representar alguns membros do seu próprio grupo, tá? E ter traços distintivos que separam características daquele indivíduo pintando e de outros indivíduos pintando. Então, tem uma certa idiosincrasia no padrão dessas pinturas que eles conseguem manifestar, certo? De modo que você consegue diferenciar, discriminar quem que pintou, né? Que sujeito entre um grupo de elefantes fez certa pintura, ok? Muito bem. Não só os elefantes, né, cetáceos, né, como a baleia, golfinhos, também têm
cérebros, né, encéfalos extremamente complexos. E com isso, eles também conseguem ter, em alguma escala, cognição complexa. Existem manifestações, registros de cognição complexa, incluso linguagem, em golfinhos, tá? É claro, não vou entrar aqui no mérito do que é ou não é linguagem de fato, tá? Mas do critério para se definir essa linguagem, mas dá para falar com alguma confiança, onde estou aqui, muito bem, com alguma confiança que quando a gente está falando dessa linguagem entre esses animais, a gente está falando de uma linguagem plástica, cuja aprendizagem depende do grupo, então depende de uma audiência verbal, ela tem uma organização sintática em alguma escala, ela separa em alguma escala sujeitos e predicado, né? E ela vai evoluindo com o tempo, ao ponto de você necessitar ser imerso e crescer em alguma escala dentro daquele grupo para você ser capaz de se comunicar com aquele grupo, tá? Então, tudo isso, esses animais são capazes de fazer. Nem todos os animais são capazes de fazer isso, a priori. A gente não sabe se todos são capazes de fazer isso. Mas a gente sabe que entre os mamíferos, aqueles que têm esse cérebro, esse encéfalo mais desenvolvido, eles estão entre aqueles que têm, sim, capacidade de performar cognitivamente, mas de uma maneira mais complexa, fazendo coisas que outros que têm menos massa, menos área, menos volume de material encefálico, talvez não consigam, ok? Embora a gente não tenha uma tradução direta entre qualquer uma dessas variáveis que eu falei, massa, volume e cognição, certo? Isso, eu vou passar isso aqui para depois eu volto, tá? Eu quero mostrar uma coisa. Isso porque não existe uma correlação, então, entre massa ou quantidade de neurônios e cognição. O que define cognição é um aspecto funcional. Um aspecto funcional que a gente não tem clareza de quanto pesa cada um desses componentes, quantidade de neurônio, conexão entre os neurônios, massa, volume, área, nível de especialização de áreas e etc. Certo? Existem tantas variáveis estruturais e funcionais operando no sistema nervoso de qualquer animal, né? De qualquer animal que a gente esteja tomando por referência, que a gente ainda não sabe qual que é, digamos, a equação que consegue balancear todas essas variáveis e prever com a melhor acurácia possível qual que é o nível de complexidade e de qualidade da performance cognitiva que aquele animal é capaz de ter, ok? Mas a gente sabe que, se a gente olha para vertebrados de um modo geral, a gente vai ver que ter mais neurônios é importante, ter mais conexões é importante, mas quando a gente olha dentro dos vertebrados, em especial mamíferos, por exemplo, essas correlações elas vão ficando cada vez mais fracas. E aí provavelmente tem outros fatores que operam que a gente ainda está descobrindo ou está por descobrir, certo? Por que eu estou falando tanta coisa, ou falei tanta coisa até aqui? Porque isso vai ser um dos critérios essenciais para a gente falar de neurociência, sem tratar o cérebro do bicho que a gente mais estuda e vai estudar mais aqui também, que é o cérebro humano, como superior por definição ao dos outros animais, ou perfeito, porque que é outro viés. O fato de pensar, o fato da gente conseguir identificar entre quem fala de neurociência, um viés de tratar o cérebro humano como praticamente perfeito e superior, incute, né, incute aí dentro do discurso
uma série de vieses que eles atrapalham o desenvolvimento da ciência como um todo e das neurociências em especial. O cérebro humano, ele não é ótimo, ele é subótimo. E isso vai ser muito importante, quanto mais dentro vocês estudarem neurociência, para vocês entenderem por que existem tantos vieses cognitivos, por que existe tanta limitação no que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, por que a gente consegue, muitas vezes, ver um paciente com Alzheimer avançado, com grande impacto sobre o tecido nervoso, e que ainda consegue falar, consegue tomar banho de forma independente, às vezes consegue fazer várias atividades no seu cotidiano e lembrar, às vezes, de várias memórias. Muito do que explica conceitos como de reserva cognitiva, que é isso, envolve essa capacidade de você ter performance cognitiva já com grande prejuízo neural, é exatamente o fato de a gente ter soluções para o que o ambiente apresenta, que elas não são direto correlato de algumas premissas que a gente tem quando fala do sistema nervoso e do cérebro. Né? O fato da gente ter um cérebro grande, pesado, né, com uma demanda metabólica enorme, que demanda 20% de todas as calorias que você ingere no dia, não quer dizer que a gente precisa dele desse exato jeito para performar como a gente performa. Quando a gente fala de plasticidade cerebral, a gente fala também de um desconhecido. A gente não sabe exatamente as correlações, a sobreposição que existe entre cognição, comportamento e sistema nervoso. E essa é, para nós, dos grandes mistérios que a gente tem por identificar estudando neurociência. E toda vez, ela deve fazer a gente, toda vez que a gente esbarra com um texto que vai dizer tal área faz tal coisa, a gente botar um pé atrás e pensar, ok, o que é esse fenômeno que está sendo dito? O que é motivação? O que é tomada de decisão? O que é controle inibitório? Em termos cognitivos, em termos comportamentais, em termos de como o organismo funciona no seu ambiente. E, a partir disso, tentar entender como que aquela área, com o que ela faz fisiologicamente, pode ou não gerar aquela função. Mas não se preocupe, eu sei que está confuso. Em algum momento aí na frente, discutindo a parte anatômica, eu espero que a gente consiga deixar isso um pouco mais claro, tá bom? Gente, são 8h26. Vou parar aqui de compartilhar um minuto. Dúvidas até aqui? Questões? Aqui, Luiz. Diga lá. Aqui tá de boa, tá de boa. Tá, muito bem. Eu vou pedir então para a gente fazer só uma pequena pausa, 5 minutos, eu preciso ir ao banheiro, tá bom? Todo mundo tá com o link da segunda aula? O link da... Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar agora no grupo. Aqui. Muito bem. Deixei aqui no grupo o link da aula 2. Eu vou fechar esse aqui, aí ele vai encerrar, tá bom? E aí ela vai ficar gravada. Quando vocês forem acessar daqui a... São 8h27 no meu, vou parar agora. Daqui a 5 minutos, quando vocês forem acessar, eu vou pedir para acessarem pelo segundo link, só para a gente conseguir fazer a separação das gravações das aulas, tá bom? Tá ótimo. Muito bem, gente. Se alguém, por acaso, mandou alguma pergunta aqui que eu ainda não respondi, eu vou tentar dar uma olhadinha no chat e aí na volta a gente responde. Ok? Muito bem, gente. 5 minutos para nós.